Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. Refletindo sobre este capítulo, nós fomos levados a lançar um olhar sobre a história da humanidade, sobre a história do homem. E nós observamos pelos períodos, pelas divisões da história, que começa na antiguidade, né? E a antiguidade vai até o ano de 453, que é a queda do Império Romano. E aí nós observamos que neste período o nosso avanço em termos tecnológicos não foi tão grande como nos últimos anos, né? Mas é claro, nós sempre estamos recebendo colaboração de missionários, de irmãos que vêm nos ensinar alguma coisa em todos os campos do conhecimento humano, né? Então, as grandes ciências que nós vemos desenvolvidas hoje tiveram o seu nascimento na antiguidade também, né? Todas as ciências, a química, a física, a matemática, né? A filosofia, né? E nós tivemos também não só o desenvolvimento, o aprendizado, a colaboração destes missionários, destes enviados, para dar um empurrão na humanidade, né? Nós tivemos também a parte moral, que a parte moral na antiguidade nós vamos ter Moisés, né, trazendo uma ideia nova, né? Foi o primeiro povo que trouxe a ideia de um Deus único, né? E depois Jesus, que talvez encerre esse período da antiguidade para iniciar, né, um outro período, embora não tenha sido assim tão bom para o desenvolvimento das ciências e também da moral, que foi a Idade Média, né? E a Idade Média, ela vai durar 10 séculos, cerca de 1000 anos, né? E durante esse período, o avanço da ciência ficou meio amarrado, ficou meio truncado, né? Devido à influência da igreja, que, apesar de tudo isso, também deu a sua colaboração, né? Porque todos nós tivemos passagem pela igreja, mesmo na Idade Média, né? Nós tivemos, fomos padres, fomos freiras, né? E, de certa forma, mesmo que não tenhamos sido exemplares, né, a não ser um ou outro missionário, mas nós passamos por este aprendizado, nós também tivemos esse aprendizado nesse período. Se não formos bem, talvez hoje estejamos colhendo as consequências funestas, né, de tudo que nós fizemos de errado, porque está na lei, né?
na lei de causa e efeito, que tudo que a gente faz que diz respeito à lei de Deus, nós temos que ressarcir, nós temos que resgatar, nós temos que aprender a maneira correta, né? E a Idade Média, ela vai de 453, talvez até esteja misturando um pouco as datas aí, a queda do Império Romano até a queda de Constantinopla. A Constantinopla, a marca é 1453. Qualquer coisa o Rafael ali me ajuda, viu, Rafael? E foi nesse período, né? Depois a gente entra na Idade Moderna. Então, ao desvencilharmos do período negro da Idade Média, o que vai acontecer? As ciências vão avançar, né? Vão ter um avanço em todos os sentidos, né? Todas as áreas do conhecimento humano. Física, química, filosofia, né? Vão surgir outras ciências, né? E o homem vai avançando nos seus conhecimentos, vai aprofundando, né? No conhecimento do planeta, no conhecimento das leis físicas do planeta, né? Como também do universo, né? Sempre, mesmo na antiguidade, o homem sempre elaborou teorias sobre o universo, né? Teorias sobre a própria Terra, todos já sabem, né? Das várias teorias. Houve a teoria que a Terra era o centro do universo. E depois, com o avançar, com o progresso, as ideias vão se modificando, sempre caminhando para a verdade, né? Mesmo que relativa, mas assim uma verdade, talvez caminhando para a lógica, né? Para o racional, para a racionalidade. E se no início nós éramos mais místicos, né? Mais supersticiosos, nós começamos a ficar mais racionais, né? Cada vez mais que a ciência avança, né? Cada vez mais que as pesquisas são aprofundadas, mais colaboração para o conhecimento humano. E é assim que na Idade Moderna, que vai desde 1453, ou da queda de Constantinopla, até 1789, que é a Revolução Francesa, né? Então, nesse período, é que começa a desabrochar as ciências, né? E nós vamos ter aí, nesse cenário, a presença de uma corrente que ficou muito famosa, chamada Iluminismo, né? O Iluminismo, chamado Século das Luzes, o Século das Luzes é mais o século XVIII, né? Porque o Iluminismo ele começou a surgir no século XVII, né? Por exemplo, o Newton, Isaac Newton, né? Locke e outros cientistas, outras inteligências começaram a surgir, né? Mas vai ser no século XVIII
que o iluminismo vai ter mais força, né? Foi um movimento que existiu na Europa, né? Ele começou na Inglaterra com Newton, Locke, e depois ele se espalha pela Europa, pela Alemanha, que na época era a Prússia, pela Rússia, pela França, né? E aí começa a surgir valores nas ciências, nas artes, né? E também surge também junto, pegando carona nesse cenário, nesse concerto, também nós tivemos a parte moral, né? E nós vamos ter no século XVIII a presença do magnetismo, do chamado mesmerismo, que foi desenvolvido, coordenado, liderado pelo médico Franz Anton Mesmer, né? Que já em 1733, ele já na sua formação de medicina, a tese dele foi sobre magnetismo, observando o magnetismo das marés, o fenômeno das marés, que é provocado aí da relação do nosso satélite natural, a Lua, com o mar, com as marés, né? Então ele começa a estudar isso daí. E ele se dedica, e o movimento cria força, né? E a maioria dos médicos chegou a usar os recursos do magnetismo na época. Por quê? Porque a medicina ainda também era pobre, estava começando, né? A medicina ficou 14 séculos com as teorias de Galeno, né? Então, para vocês terem uma ideia, não tinha nem a parte de fisiologia, não tinha, houve uma época que não tinha esse negócio de estudar o corpo humano, destrinchar, né, o corpo humano. Eles mais liam os livros de Galeno, né, nas faculdades. Bom, mas depois do ano de 1800, ela também começa a se desenvolver, né? E vejam bem, então, o magnetismo, ele vai servir de preparação para o advento da doutrina espírita, que vai acontecer no século seguinte, no século XIX, né? O magnetismo, ele era um movimento muito forte, mais ou menos assim, comparado, para vocês terem uma ideia, nós que vivemos no movimento espírita, como o movimento espírita tinha associações, tinha jornais, né? E muitos magnetizadores, até os médicos magnetizavam, né? Porque os recursos da medicina eram sangria, laxativo, vomitório, sanguessuga. A sanguessuga eles pegavam nos barbeiros, porque os barbeiros é que criavam os bichinhos. Então eles pegavam lá e punham na pessoa para chupar o sangue, né? Então eram esses recursos, né? Então o magnetismo aí nessa época, ele nadou de braçada, vamos dizer assim, né? Porque, logicamente, existe a presença da espiritualidade, né? Existe a presença da espiritualidade. E acredito também, nós acreditamos, que isso já fazia parte de um plano maior, que seria o casamento do magnetismo com o espiritismo, né? Porque hoje
toda a parte prática do espiritismo é magnetismo. Toda a parte prática, desde a oração, a água fluidificada, até os trabalhos de desobsessão, até os trabalhos mediúnicos. Tudo é magnetismo. São aplicações do magnetismo, né? E o magnetismo, ele é praticado, é vivenciado por todo mundo, a começar pelo próprio Criador, né? Com seu magnetismo divino, né? Quando ele criou o universo com a sua vontade, ele já estava exercendo, né, um ato de magnetismo. Estava usando a mente e trabalhando a energia, o fluido cósmico que ele próprio já, logicamente, havia criado, né? Porque o que nós fazemos no magnetismo? Nós vamos usar essa energia, nós vamos doar o nosso fluido vital, né? Nós vamos doar o nosso fluido vital, porque uns têm mais do que os outros, né? Todos têm fluido vital. Então, a princípio, todos têm condições de doar para o outro. Todos. Agora, tem uns que são mais rechonchudos de fluido vital, né? Não é rechonchudo assim fisicamente, mas de fluido, de energia, que é dado a nós, porque sem esse fluido, sem esse princípio vital, não haveria a vida na Terra, né? Então, desde as plantas, os animais, o homem, todos temos princípio vital, que é graças à presença desta energia que acontece o fenômeno da vida. A vida cessa quando o organismo, não podendo mais sustentar, reter, porque os seus órgãos estão deficientes, fragilizados, adoentados, a máquina, né, cessa de trabalhar, aí há a liberação desta energia que vai voltar de onde veio, que vai voltar às suas origens. Porque na natureza nada se cria, como é que é? Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, tudo é transformação, né? E então, vejam bem, a doutrina espírita, que vai surgir em 1857, ela está caminhando para passo a passo com o avanço da ciência. Ela surgiu com o avanço, né? E por que ela é um avanço? Porque ela está trazendo uma ideia nova de religião, né? Kardec às vezes nem gostava de falar assim de religião. Tanto é que ele define a doutrina espírita como sendo uma filosofia com bases científicas e consequências morais. É uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Ele não queria que a doutrina espírita fosse assim confundida, igualada com as religiões dominantes,
porque a sua proposta era nova, era proposta libertadora, né? Sem dogmas, sem ritos, sem formalismos, nesse sentido, né? Nesse sentido. Então, agora nós sabemos que cada pessoa tem a sua religião, muitos de nós mesmos já experimentamos várias, né? Então, dependendo da nossa visão de mundo, do nosso estado espiritual no momento, é que nós vamos talvez escolher o caminho, porque tudo é escolha para nós, né? Então, houve a época que nós escolhemos o catolicismo, houve a época em que escolhemos o budismo, houve a época em que passamos pelo protestantismo. O próprio Allan Kardec também fez essa caminhada. Pedi licença aqui para o Joãozinho, viu, Joãozinho? Então, o próprio Allan Kardec, ele foi católico, foi protestante, né? E depois livre pensador. Foi nessa posição que ele encontra as mesas girantes, em que ele é chamado, em que ele é convidado a examinar, a observar o fenômeno das mesas girantes, né? Agora, Kardec, como eu disse, que a doutrina espírita também fez parte deste concerto do iluminismo, podemos dizer assim, e até junto com o pessoal do magnetismo, né, o Mesmer, o Kardec era uma pessoa de nível intelectual elevado. Ele era professor de faculdade, né, e conhecedor de várias ciências, né? Ele, podemos dizer, era um pedagogo consagrado, com vários livros publicados, pedagogo consagrado, né? Cerca de 20 obras ele deixou publicada na área da educação, né? Então, Allan Kardec, ele tinha aquele espírito de ciência, aquele espírito de pesquisa, né? Haja vista que deu no que deu. Toda a sua obra, todos os livros, nós podemos considerar que são livros de nível acadêmico, livros de construção científica, nível de faculdade, né? Por quê? Porque todos os livros, livro dos espíritos, livro dos médiuns, até o Evangelho, foram construídos também seguindo um método científico. Também seguindo um método científico, até o Evangelho. Vocês vão dizer, mas o Evangelho é moral. É moral, né? Mas o método de construção da obra, de coletar as informações, né? As comparações que ele fazia de todas as informações que recebia, cerca de 1000 centros espíritas de várias cidades, de vários médiuns, de outros países também, né? Então, todas as obras de Allan Kardec foram construídas, né, com toque de ciência. E, além de tudo, como é a doutrina dos espíritos, ela estava sendo acompanhada pelo Espírito da Verdade, né? Que se não era
Jesus falava em nome dele. Por quê? Porque Jesus sempre foi o maestro de tudo aqui no planeta Terra. Por quê? Ele é o governador do planeta, ele é o coordenador, diretor, né? Foi dada a ele essa responsabilidade. Então ele coordena tanto o avanço científico quanto o avanço moral, filosófico, né? Coordenou as adaptações do planeta, as adaptações geológicas, os fenômenos, tudo com uma equipe de espíritos, né, trabalhando para ele. Então, nós vamos ver que a questão que está tratando aqui no Evangelho, dai de graça o que de graça recebeste. Contribuição na frente. E a gente estuda a gente tem elevação moral, né? Isso não quer dizer, gente, que nós não tenhamos condições de aplicar passe, de doar, né? Mas nós estamos falando da mediunidade de cura, que é diferente, né? Então, o médium tem que ter uma elevação moral. Por quê? Porque ele vai ser filtro, ele vai ser instrumento, ele vai ser intermediário também de espíritos mais elevados. Porque quanto mais elevado o espírito, melhor vai ser o fluido. E quanto mais de moral elevada for o médium, melhor será o fluido que chegará no paciente. Porque ele não vai, vamos usar uma expressão chula, assim, ele não vai sujar aquele fluido que está chegando de um espírito superior, né? Então, só que isso aí é raro, é raríssimo, ele fala, né? Ela existe. Agora, nós aplicamos o passo, temos a presença de um espírito, todo passista tem a presença, a participação de um espírito mentor, um espírito, né, de uma certa elevação também, para transmitir, é feito da mesma maneira,
Às vezes pode não ter aquele efeito de uma cura instantânea, como teria o médio de cura no verdadeiro sentido, né? Mas, tanto é que as pessoas que recebem o passe se sentem bem, sentem mais tranquilizadas, mais harmonizadas, né? Às vezes é mais um alívio, é mais para abrandar. Porque, na verdade, a cura mesmo, nós já falamos isso aqui em outra ocasião, a cura verdadeira vai ser feita pela própria pessoa, pela sua transformação moral. Quando nós nos transformarmos, aí não vai ter mais doença. Porque a doença é condição do pecado, né? Mas o amor cobre a multidão de pecados. Não é verdade? E hoje a própria ciência já acredita no fenômeno do amor, né? Hoje nós estudamos aqui à tarde, no estudo das obras psicológicas de Joana de Anjos. Nós estamos terminando o livro Amor Imbatível Amor. Estamos no último capítulo. Quem quiser participar do outro livro vai ser Despertar do Espírito. Quinta-feira, às 3h da tarde. Se vocês quiserem ficar aqui o dia inteiro, tem, viu, gente? Né, Elis? Mas é porque eu estou aposentado, viu, gente? E a Joana fala do amor, né? Os efeitos do amor. Quando a gente ora, a gente irradia amor para as pessoas, para nós mesmos. Aquilo vai causando um efeito no nosso organismo. Assim como se nós ficamos nervosos, revoltados, né? Com ódio, vai acontecer doenças, dor de cabeça, dor no estômago. Todo mundo sabe disso. Eu também sei. Né? Quando a gente altera o estado emocional, nós temos consequências. Né? Então, a ciência é viver o amor. O segredo é o amor. O amor é a saída para nós, para todos os males. E a doutrina espírita vem trabalhar para isso. Né? Tanto é que o objetivo do espiritismo é instruir e esclarecer os homens para a sua transformação moral. O grande objetivo da doutrina é esse. Né? Agora, como disse o Evangelho, viver da mediunidade, querer tirar lucro da mediunidade, não é um bom negócio. Como é que não é um bom negócio. É um mau negócio, Como é que você vai... É um negócio de risco, né, Renilson? O Renilson é empresário ali, ele sabe. É um negócio de risco. Você está cobrando, depois chega ali a falha, como é que você vai fazer? Com que cara que você vai ficar? Né? E a mediunidade, ela tem que ser tratada, como diz o Evangelho, de maneira santa, religiosamente. Porque nós estamos lidando, gente, com espíritos elevados, com espíritos de alta envergadura, de alto nível moral. Nós fazemos uma oração, conversamos com Jesus, pedimos a ajuda do anjo de guarda. Como é que nós vamos cobrar, né? Ou mesmo receber alguma coisa? Olha o exemplo, os inúmeros exemplos que o Chico Xavier nos deixou. Né? A pessoa dava aqui para ele, já virava para trás, já entregava para outro. Ele era, né, fazia a função de médio. Eles davam o presentinho, ele falava, olha aqui que ele te deu.
escapulia daquilo ali, né? E isso, vocês vejam que isso também, até isso inclusive, o Evangelho nos ensina, né? O Evangelho que está completando este ano 150 anos, Evangelho segundo o Espiritismo, gente, que é o restaurador do Evangelho de Jesus. Então, na verdade, é o Evangelho de Jesus, né, na sua pureza, na sua essência, porque Kardec pega só a parte moral dos ensinamentos de Jesus, deixando a parte dos milagres, dos fenômenos, das palavras que serviram de dogmas para a igreja, né? E pegou só a essência e está aí para nós, para que nós possamos usá-lo como manual, como cartilha de amor, como bússola para dirigir as nossas vidas e tê-lo sempre em casa, lá no seio familiar, no nosso famoso Evangelho no lar, que também tem que ser Evangelho no coração. Que Jesus nos abençoe.